Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a urbanização brasileira, um assunto muito importante, um assunto muito extenso, sobre a geografia do Brasil, sobre a geografia humana, E a rede urbana brasileira ela tem um início lá na época das capitanias hereditárias. Então a gente sabe que hoje, partindo de hoje, 2020, para a gente falar um pouco sobre a urbanização brasileira, a gente vai saber que grande parte das nossas principais cidades, o nosso maior desenvolvimento industrial, econômico, está muito próximo do mar. Tá? E isso se deve às habilidades que os nossos colonizadores tinham naquela época, tá? Que eram portugueses e que sabiam lidar com o mar, que sabiam lidar com a navegação e tal. Então isso acabou permitindo que eles ocupassem mais o litoral, demorassem bastante para adentrar o interior, e isso gerou uma urbanização muito excessiva no litoral. Se você observar outros lugares do mundo, por exemplo, como a Europa, ela conseguiu urbanizar de forma bem mais intensa o seu interior, do que a América do Sul, por exemplo. Tá? Então a gente conseguiu ficar muito mais próximo do litoral em função de que na época os navegadores sabiam explorar melhor esse tipo de espaço do que o dos interiores, certo? E a gente sabe que lá no Nordeste é que tudo começa, Aqui a gente tem o século XVII já representado no Brasil, e a gente tem uma ocupação do interior do Rio São Francisco, e grande parte do litoral onde que havia ocupação era em função da cana. E essa galera que ia para o interior do São Francisco era em função da ocupação para a pecuária, que era uma necessidade da época também. Já no século XVIII a gente vê alguns núcleos de exploração do ouro, como no maciço do Urucum, aqui no interior de Mato Grosso do Sul, em São Pedro del Rey, Cuiabá, e onde a gente tem aqui na cidade de Sabará e região mineradora ali de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, uma grande, importante área de mineração. Aqui está Ouro Preto, está Mariana, São João del Rei aparecendo, tá? Então, uma outra forma de pilar, que a gente pode dizer assim, de ocupação do interior, e de urbanização, consequentemente, já se afastando um pouco mais do litoral. Então levou aí 200, 300 anos para isso acontecer de uma forma um pouco mais intensa, mas muito esparsa, tá, gente? Você olha a cor verde aí, parece que está tudo ocupado. Não, é uma ocupação rural, voltada para a área de produção de gado, de produção de cana, de produção de mineração, tá certo? E a formação da rede urbana, café e cacau, favorecendo sempre a região sudeste. Muito da nossa urbanização está ligado a atividades agropecuárias do sudeste na época do século XIX, café e cacau, principalmente o café no caso de São Paulo, fomentando a industrialização, a industrialização ainda não, a construção de ferrovias para o interior do estado, e o cacau no litoral baiano ali também fazendo bastante investimentos portuários, em infraestrutura de um modo geral. Tá? Já nos séculos XIX e XX a gente tem um grande apoio de novos integrantes de colonização. Vieram italianos, vieram alemães, vieram franceses, belgas, enfim, várias outras correntes migratórias vieram num momento muito diferente de 1500, certo? Em 1500 você não tinha um engenheiro, você não tinha com as mesmas técnicas que a gente tem em 1800, em 1900, certo? Então você tem um potencial desse imigrante em 1900, em 2000, nos anos 1900, 2000, muito mais qualificado para trazer aprimoramentos do que o que a gente tinha antes. Onde a gente mais recebeu núcleos coloniais com essas características? No sudeste do Brasil, no sul do Brasil e grande parte da Argentina, ali no nordeste da Argentina também, onde que ela é mais populosa. Isso acabou adicionando tecnicamente muito mais conhecimento para essas áreas que tiveram essa posterior ocupação, posterior a 1808, quando a família real veio para o Brasil e disse assim, tá demais, isso aqui é muito grande, a gente vai ter que permitir que novos imigrantes venham para cá. Foi o que aconteceu na região onde eu moro, em 1850, quando surgiu a colônia de Blumenau. Tá? Aqui a gente tem uma rede urbana já em 1966, notem que eu dei um pulo bem grande aí para falar sobre a ocupação do território brasileiro, porque eu quero realmente chegar na área urbana brasileira. Então a rede urbana de 1966, de acordo com o IBGE, a gente já, claro, vai ter aqui Brasília representada no interior do Brasil, mas grande parte das principais cidades brasileiras estão no litoral, conforme já tinha mencionado. Manaus teve a criação da Zona Franca em 1957, mas ela só passou a funcionar para valer em 1967.
Então, em 66, que é a data deste mapa aqui, né, ela ainda não era um grande lugar de potencialização de serviços e de comércio, etc. e tal, né, como ela é hoje, certo? Em 1993 a gente já vê uma rede urbana muito mais complexa, né, muito mais interligada, com muito mais aeroportos, com muito mais cidades de médio porte fazendo funções que no passado nem se pensava que ela poderia fazer, como ter uma universidade, um hospital especializado, esse tipo de coisa. Tá? Então a gente vê já nos anos 90 um reflexo aqui, ó, da ocupação do centro-oeste brasileiro pelo agronegócio. Então a ocupação dessa parte do Brasil aqui, que era um grande vazio demográfico, se deu com a colonização do centro-oeste a partir do sistema de imigração, né, do norte do Paraná, Sinop, né, conhecido como Sinop, Sistema de Imigração do Norte do Paraná, que tem a sigla Sinop, que é o nome da cidade de Sinop, que fica aqui no Mato Grosso, por exemplo, que deu super certo e acabou urbanizando uma área de agronegócio. Por quê? Porque como no agronegócio quem trabalha para valer é o trator, então grande parte da população ligada a essa atividade vive em área urbana hoje. É só ir para lá, você vai ver isso. Tá? Então, formação da nossa rede urbana, a gente teve várias tentativas de interligar, por exemplo, a região amazônica. Nossa grande dificuldade ainda na rede urbana atual é conectar a região amazônica com o resto do Brasil. Né? Do ponto de vista urbano, isso precisa ser feito, mas do ponto de vista ambiental, será que é isso mesmo que a gente precisa? A gente está vendo o agronegócio se expandir para lá, a mineração, a construção de hidrelétricas. Isso está urbanizando a região amazônica? Sim. Né? E será que é isso que a gente precisa para aquela região? Será que não tem espaço suficiente aqui para conseguir fazer as coisas funcionarem do ponto de vista econômico e fazer com que o país inteiro cresça com essa região aqui trabalhando e tal? E o excedente populacional vindo para cá para deixar isso daqui de pé? Enfim, essa questão ambiental ela diverge bastante aí, as pessoas divergem bastante com relação à opinião disso, então vamos adiante. Outra coisa interessante, comparando 1940 com 2005, quando se trata de rede urbana brasileira, né? Claro que a gente já está em 2020, hoje a gente tem 5.570 municípios, em 2005 tinha 5.564. Isso mesmo, está muito difícil fazer um novo município agora no Brasil, você precisa de plebiscito, você precisa de estudo de viabilidade econômica, um monte de coisas para conseguir fazer a emancipação de um município. E eu concordo com isso, porque acho que a gente já tem bastante municípios, muitos que são insuficientemente grandes para conseguir se manter funcionando sozinho. Né? Então falta arrecadação para a maior parte para se manter. Então por isso que os municípios maiores precisam contribuir com o sistema federal, estadual, para que esse dinheiro retorne para municípios que precisam muito. Tá? Então a gente poderia enxugar economicamente esses municípios, mas esse é assunto para outra aula. 1.574 municípios em 1940. Claro, a população também era muito menor, as necessidades de cada regionalidade, cada fraçãozinha desses estados que nós temos no Brasil, elas eram diferentes. Então ela foi aumentando o volume de atendimentos que a gente precisa fazer em área urbana para as pessoas. Isso acabou aumentando o número de municípios. Tá? Com relação à nossa transição demográfica, a gente sabe que tem 4 fases da transição demográfica. O Brasil, em 2020, ele está praticamente completo com essa transição demográfica. Lá em 2005, a gente tinha 2,1 filhos por mulher, que é um marco de referência de estabilidade populacional. Tá? Então, nessa década de 2010, 2020, a gente com certeza já chegou a um patamar de estabilização populacional. Lembrando que a estabilização populacional pode acontecer até com números positivos. Até 1% positivo ou 1% negativo é considerado estável, então não se assuste, a população vai aumentar mais um pouco ainda, mas numa velocidade que é considerada de estabilidade, ok? Taxa de fecundidade vem diminuindo bastante aí na população brasileira, não é o foco da gente para agora. A esperança de vida com urbanização aumenta em qualquer lugar do mundo. Mesmo na África, que os problemas ambientais e sociais urbanos são muito piores do que o nosso, né? A esperança de vida ao nascer acaba aumentando porque o simples acesso à água tratada, um hospital próximo, né? Um atendimento básico de saúde, né? Em área urbana ele é muito mais fácil do que numa área rural. Então isso acaba aumentando a esperança de vida das pessoas, tá? Então taxa de crescimento populacional a gente já sabe que está diminuindo, taxa de crescimento dos municípios também, a gente tem uma certa estabilidade, né? O crescimento populacional já não é mais tão grande, eu estou querendo chegar aqui, ó, né? Aqui a gente tem a dinâmica demográfica num gráfico aparecendo aqui que a partir da metade da década de 60, a
a gente tem a população urbana ultrapassando a população rural. Tá? Então, pela primeira vez, por volta de 1965, a gente tem a população urbana com 50% das pessoas mais um. Tá? Então, a gente hoje chega a 80% da população brasileira vivendo nas cidades, nas áreas urbanas dos municípios, certo? Mas nem sempre foi assim. Algumas áreas muito depois, o Nordeste foi só depois dos anos 80 que isso aconteceu. No Sul isso aconteceu na metade da década de 70, tá? No Norte isso aconteceu só depois da década de 90, que a população urbana ultrapassou a população rural. Tá entendendo o gráfico aí, certo? Então, o Sudeste foi o primeiro a se urbanizar. Então, já na metade da década de 50, a gente tinha mais do que 50% da população urbana por lá. E isso puxava para cima a média nacional, obviamente, porque o Sudeste é a região mais populosa do Brasil. E por que ela é a mais populosa do Brasil? Porque também ela é a principal fonte que traz imigrantes para a região dela, tá? Porque é ali que a partir da década de 1930 a gente tem a industrialização brasileira. O governo Getúlio Vargas foi um governo que nos fechou para a economia de importados, e a gente acabava tendo que produzir internamente aquilo que precisava consumir. Isso acabou gerando um desenvolvimento econômico bem interessante no país, mas que acabou perdurando aí 50 anos. Tá? Então, de 1930 até 1980, mais precisamente 1990, então foram 60 anos, a gente ficou substituindo as importações por produção nacional. Muita gente aí do outro lado vai dizer, pô, mas que massa isso! Que massa, né? Esse computador é chinês, isso aqui é chinês, o celular é chinês, só que foi pensado nos Estados Unidos ou na Europa. Então a gente sabe que o mundo tem uma indústria hoje bastante globalizada. Teremos um retorno talvez a essa mentalidade? Com certeza. A gente já viu os Estados Unidos, a gente já viu o Brasil partindo para a produção nacional de coisas que antes estavam extremamente polarizadas, certo? Então isso com certeza vai mudar um pouco essa dinâmica demográfica, talvez até do Brasil. Talvez não seja mais o Sudeste o lugar para produzir certas coisas e a gente vai produzir, não sei, lá em Manaus, na Zona Franca de Manaus, se talvez lá for mais viável. Então, as migrações internas, historicamente, trazem muita gente para o Sudeste, e depois que essa indústria se espalha pelo mundo inteiro, a gente tem uma desconcentração industrial. Tá? E quando a gente tem essa desconcentração industrial, começa a aumentar a produção industrial em outras regiões, a gente acaba tendo um esvaziamento econômico da região de São Paulo, o que acaba gerando mais pobreza, mais favelas, que é um pouco do que eu tento mostrar nesses slides aqui que eu passei meio que rapidamente aqui para vocês. Tá? Então, o Sudeste perdendo um pouco do protagonismo industrial, acabou aliviando uma série de coisas, como questões energéticas que você precisa para a indústria, na região lá, uma região que ainda tem o setor terciário muito importante. Isso nunca deixará de ser assim num país que tem São Paulo como uma cidade tão maior do que as outras cidades que tem no Sul, no Nordeste, por exemplo. Tá? Então, essa desconcentração a partir da década de 90, ela acaba delegando para outras regiões importâncias que antes elas não tinham. E com isso vão os empregos e muita gente acaba retornando para sua casa. Na aula sobre população, que tem aqui postado no canal também, a gente fala sobre as migrações internas do Brasil, e a gente sabe que existe uma migração de retorno principalmente após os anos 2000, em função de melhoria na qualidade de vida nas regiões Nordeste, principalmente na região Nordeste, tá? E em função da piora da qualidade de vida nas favelas, por exemplo, de São Paulo e Rio de Janeiro. É uma realidade, já está configurado aí há mais de 20 anos essa realidade. Certo? Aqui agora eu vou mostrar para vocês os estudos do IBGE que tratam sobre a influência das cidades. O estudo, na verdade, é chamado de REGIC, Região de Influência das Cidades. Ele é um estudo de 2008 e ele pega desde o cartão de crédito que você, de uma cidade, consome na outra cidade, como forma de perceber a influência das cidades, como, por exemplo, um atendimento médico de uma pessoa de uma cidade na outra cidade. Tá? Então, comprar um carro numa concessionária numa cidade e morar em outra, tudo isso, mas absolutamente tudo isso, o IBGE tem acesso a essas informações e consegue saber onde que a gente gasta o nosso dinheiro, de onde que vem o nosso jornal. Isso vai gerar uma rede urbana de acordo com a influência das cidades umas nas outras. Estão vendo que tem estrelas ao redor dessas imagens aqui, dessa legenda da hierarquia das cidades aqui? Então essa influência ela é dada por deslocamento aéreo, por deslocamento de ônibus, por deslocamento de pessoas para estudar. É animal esse estudo do REGIC aqui, vocês devem conhecê-lo. Então aqui eu tenho a região de influência das cidades
de acordo com o deslocamento de aeroportos. Então, observe a estrela que se forma ao redor das cidades que têm aeroportos. Tá? Então, aqui, por exemplo, no litoral catarinense, eu sei que a influência, por exemplo, depois de Florianópolis, é de Navegantes. Então, uma cidade que na hierarquia urbana de Santa Catarina, ela é pequena. Tá? Ela é pequena, ela é insignificante do ponto de vista de influenciar outras cidades. Mas o aeroporto coloca ela no mapa de uma forma bem grande. Certo? Aqui a gente tem a influência das cidades com deslocamento para cursos superiores. Então, olha como as pessoas do interior vão a essas capitais para conseguir ter acesso ao ensino superior. Então, isso tudo é fácil, né? Eu pego uma pessoa de Blumenau que vai morar em Florianópolis para estudar na Federal de Santa Catarina, num curso que só tem lá, e isso o IBGE tem como detectar. Uma pessoa está estudando em outra cidade, tudo isso tem como mensurar, é incrível. Né? Aqui a influência por número de jornais vendidos, né? Então cada região vai ter um jornal principal que acaba chegando nessas cidades. Os jornais impressos têm diminuído bastante aí de 2007 para cá, então essa influência já deve estar bem diferente, deve estar muito mais digital. Né? Aqui a gente tem as conexões aéreas, né? Da onde para onde que a gente tem mais conexões aéreas? São Paulo, Rio de Janeiro, né? E, pasmem, de Porto Alegre para Recife também. Tem muita conexão direta dessas regiões, tá? E é o que a gente consegue ver nesse mapa de conexões aéreas. Gente, essa aula era para mostrar um pouco das características da urbanização brasileira, como ela aconteceu, quais foram os pilares dela. Né? Espero que você tenha gostado, aproveitado. Não esquece de se inscrever no canal e curtir essa postagem, se possível. Obrigado!